Olá pessoal do AGV, boa noite. Aqui é a professora Kelly. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de planejamento e cotização de roteiros turísticos. Hoje nós vamos abordar um pouco a questão dos prestadores de serviço. Na aula passada vocês receberam um material no qual retratava a questão do planejamento do roteiro, né? Planejar o turismo, a sua importância, porque o êxito da viagem depende deste planejamento, né? Você conhecer a localidade, você saber quais são o potencial daquela localidade, saber quem é o seu cliente, com quem você quer trabalhar. Então, tudo isso envolve essa questão do planejamento turístico, né? E dando continuidade a isso, nós vamos falar dos prestadores de serviço. Os prestadores de serviço, eles são extremamente importantes, né? Para quê? Através desses prestadores que nós vamos ver, que é o transporte, hotelaria, alimentação, eles vão proporcionar uma qualidade para os turistas no desenrolar de todo esse processo da viagem, da atividade turística em si. Então, os transportes, primeiramente, os transportes eles são fundamentais. Sem eles, nós não conseguimos realizar esse deslocamento das pessoas, né? Então, nós temos que buscar transportes que eles sejam de qualidade e segurança para os nossos turistas, né? E para que eu consiga desenhar o meu roteiro de forma adequada, eu tenho que saber quais são os transportes que eu irei utilizar para a atividade turística. Eu vou utilizar o transporte rodoviário, o marítimo, o aéreo? Quais são? Né? Isso tudo dentro do roteiro, previamente que você já rascunhou, você já fez um planejamento, você já tem uma prévia dele, e aí agora você vai adequar a estrutura desses meios de transporte para inserir eles dentro do seu roteiro turístico. Então, lembrando os modais de transporte que nós temos, que é o transporte aquático. Transporte aquático, ele engloba o transporte marítimo, o transporte fluvial e o transporte lacustre, né? Dentro do marítimo, nós vamos ter aí os grandes cruzeiros marítimos, nos quais eles por si só já são uma verdadeira atração turística. Nós vamos ter fluvial, que nós utilizamos através dos rios, né? E lacustres dos lagos. O transporte terrestre, no qual nós dividimos em ferroviário e rodoviário. E hoje também, dentro dessa questão do transporte terrestre, nós teremos o que? As locadoras de veículos, que nós vamos falar posteriormente, tá bom? Numa próxima aula, nós iremos falar das locações de veículos, que entram aí nessa questão do transporte terrestre. E o transporte aéreo, né, que ele veio aí facilitar muito o deslocamento dos turistas e ele oferece algumas vantagens diferenciadas dos outros meios de transporte. Porém, que nós devemos lembrar que os mais utilizados dentro da área do turismo acaba sendo o transporte rodoviário e o transporte aéreo. Então, dentro do transporte rodoviário, quando da elaboração, do planejamento do nosso roteiro turístico, é importante que façamos um mapeamento do destino no qual nós iremos levar os nossos turistas. Então, eu tenho que verificar quais são as vias de acesso. Chegando na localidade, tem local para parar ônibus? A localidade, que tipo de configuração de transporte que aquela localidade ela acaba abarcando, ela acaba suportando, né? Então, tem locais, por exemplo, a cidade de Maromba, que fica na região do Rio de Janeiro, ali próximo a Resende, transportes, veículos, né, pesados, ônibus de grande porte, fica inviável para chegar até lá. A configuração ideal seria de micro-ônibus para van, dependendo da época do ano. Então, eu tenho que saber,
né? É importantíssimo eu saber a condição da acessibilidade, inclusive sinalização. Bom, pontos de parada. Então, o meu roteiro, o meu trajeto, ele vai demorar 2, 3 horas, 1 hora. Quais são as paradas? Eu irei fazer paradas onde? Então, eu tenho que saber onde, dentro da rodovia, tem esses postos de parada e qual a estrutura deles, o que ele vai oferecer para o meu turista. E aí também conhecer empresas de ônibus. Interessante que eu sempre tenha na manga pelo menos 2 empresas bacanas no qual eu confio para trabalhar o turismo e que eles tenham uma gama diferenciada de transporte, porque de repente eu vou precisar de um ônibus leito ou numa próxima viagem um ônibus convencional. E é legal eu sempre trabalhar com mais de uma empresa na qual eu tenha confiança, tá? Importante também verificar se a empresa de transporte ela está cadastrada na ANTT, ou seja, Agência Nacional de Transporte Terrestre, também na Cadastur. E se a empresa trabalha com seguro, né? Porque existe uma diferença do seguro viagem, que vamos falar depois, com relação ao seguro do ônibus, tá? Da empresa de ônibus. É muito importante que se tenha aí um seguro. Bom, o transporte aéreo possui, assim, inúmeras vantagens, né? Primeiramente, a sua rapidez. A gente consegue se deslocar daqui para o Rio de Janeiro numa questão de 1 hora, 45 minutos, 50 minutos, dependendo também do tempo, né? Do clima no dia. Então, no transporte rodoviário, no qual eu demoraria de 4 a 5 horas, dependendo da região, eu vou demorar 1 hora. Então, a rapidez do transporte aéreo é extraordinária, facilita muito a vida do turista, principalmente daquele turista que está a negócios, né? Trabalhando a negócios. Bom, um fator importantíssimo dentro dessa questão do aéreo e algo que a gente consegue visualizar com muita rapidez é a própria infraestrutura aeroportuária. De uns anos para cá isso melhorou bastante. Então, hoje os aeroportos brasileiros, salvo a exceção de uma minoria que ainda não, mas uma boa gama de aeroportos brasileiros hoje possuem uma infraestrutura bacana para receber o turista, né? E também a facilidade de pagamento que o transporte aéreo ele acaba facilitando tanto para a agência quanto para o turista. E nós temos também as opções de voos regulares e os famosos voos fretados que vocês já viram aí em módulos passados do nosso curso. Bom, hospedagem, né? Então, os meios de hospedagem também eles são um fator importantíssimo dentro da confecção de um roteiro turístico. Lembrando que a hospedagem está ali intrinsecamente ligado com a área da hospitalidade, né? Lembrando que a hospitalidade é o momento que você o quê? Acolhe bem, né? Você faz com que aquele seu turista ele se sinta confortável, que ele se sinta como se estivesse na casa dele. Então essa é a função do meio de hospedagem, né? Tem que ser um meio de hospedagem que ele venha trazer conforto para o nosso turista. Bom, como eu escolho um meio de hospedagem para o meu turista? Primeiramente, eu vou verificar a localização. Então, eu tenho que saber onde eu irei realizar o meu roteiro turístico, né? Em cima disso, deste roteiro turístico, eu consigo já vislumbrar onde eu gostaria que o hotel ele fique localizado, né? Para facilitar aí o deslocamento do meu turista. Segurança, né? Então, onde ele está inserido é um bairro no qual seja seguro, é uma localidade que seja segura. O hotel também, ele tem segurança, né? Ele está adequado. Quais os tipos de acomodação que esse meio de hospedagem ele oferece para o meu turista, né? A tipificação do quarto, né? A qualidade dessas acomodações, né? Tudo isso é importante. Claro, preço e forma de pagamento aí também são importantes, né? Então, nós temos que ficar muito atentos, porque tem hotéis
que quando você vai olhar pelo site deles, a acomodação é maravilhosa, né? Mas aí a gente tem que lembrar que existe toda uma produção fotográfica por trás disso, né? Mas e aí? E na lida, no dia a dia, como que é a realidade? Por isso que o pós-venda, mais uma vez reforçando a questão do pós-venda, é fundamental. Você perguntar no final, sempre ter esse contato de um pós-venda com o seu cliente para saber o que ele achou, né? Então, o nosso cliente, a gente tem que escutar o nosso cliente, saber como foi a real experiência dele, porque em cima da experiência do nosso cliente, né, do nosso turista, é que nós vamos adequar e melhorar sempre o nosso produto turístico, né? A questão do que nós iremos ofertar dentro do roteiro turístico neste caso. Bom, a classificação dos meios de hospedagem, né? Antigamente a gente falava muito a questão de estrela, mas só para recordar, né? Nós vamos ter a questão de hotel, hotel fazenda, cama e café, resort, hotel histórico, pousada, flat ou apart hotel. E todos eles variam dentro daquela classificação de estrelas, de 1 a 5 estrelas. Mas, por exemplo, só para nós termos essa noção, um hotel histórico ele vai de 3 a 5 estrelas. Ele não tem 1 ou 2 estrelas, né? Porque ele já tem uma outra estrutura, né? E esse hotel histórico, geralmente, ele está inserido onde? Numa construção que tem uma historicidade por cima dela, né? Foi algo que remonta a algum fato importante dentro da nossa história. Bom, dentro da hotelaria, os serviços que nós temos que observar e que são fundamentais é o serviço de recepção, como funciona, e de portaria, né? Horários de chegada e saída, como que funciona o serviço da governança, como que funciona, inclusive, a parte do serviço da alimentação. O hotel, ele tem restaurante, ele tem serviço de quarto, né? Como que funciona? Nós temos que saber isso. Qual o regime que vai ser oferecido dentro daquela diária no qual você está fechando o hotel para o seu turista? É um regime só de café da manhã? É meia pensão ou é pensão completa? Só para a gente relembrar, meia pensão geralmente é café da manhã e jantar, né? Aí também é importante perguntar, porque alguns hotéis, aí uma minoria, acaba colocando café da manhã e almoço. Mas a regra costuma ser café da manhã e jantar, tá? Então eu tenho que sempre perguntar qual é o regime oferecido, porque mais pra frente nós estaremos vendo a redação de roteiros. E isso tem que aparecer lá na estrutura, na parte escrita, no qual o seu cliente ele vai ter acesso, né? Ele tem que saber por quais serviços ele está pagando, inclusive dentro do hotel. Outro prestador de serviço muito importante é a área de alimentação, né? A famosa área, o setor de A&B, alimentos e bebidas. Né? Então, é importante que ao irmos atrás de restaurantes no qual irão receber os nossos turistas, eu tenho que observar qual é o cardápio, né? Então, buscar um restaurante com cardápio local, uma coisa que eu acabe agradando a todos os gostos, né, do grupo, verificar a higiene do local, as acomodações, então mesas, as cadeiras, se são adequadas. Uma coisa que muito difícil se atentar, mas para você, futuro profissional da área do turismo, que vai trabalhar com roteiros, é importante observar a questão da localização dos sanitários, né? Então, o sanitário, ele não pode estar perto do buffet, é nojento, né? Então, isso é uma coisa importante e a gente acaba não levando em conta, né? Então, até observação, a localização dos sanitários, onde eles estão localizados, né? É interessante que ele não esteja perto nem das mesas e nem da parte do buffet da cozinha, é que ele seja mais afastado, até por uma questão de higiene, né? O tipo de serviço que vai ser ofertado dentro daquele restaurante é um serviço de buffet ou um serviço à la carte? Eu tenho também que verificar isso. Como funcionam as reservas, como funcionam valores. Então, eu quero levar um grupo para eles almoçarem num restaurante X. Ok. Eu tenho que fazer reserva prévia?
como que funciona? Então eu tenho que saber o funcionamento, eu vou sempre entrar em contato antes, né? Afinal de contas, com todos os prestadores de serviço, o nosso contato vai ser sempre bem adiantado, até porque nós temos que fechar as reservas, falar da questão preço, né? Barganhar sim, preço, barganhar desconto, barganhar de repente uns free, né? Porque é fundamental isso e nós vamos ver isso na próxima semana, quando começarmos a trabalhar a questão dos preços dos roteiros, né? Colocar valores. Bom, outro prestador de serviço que é importante é o setor de entretenimento e lazer. Gente, é fundamental que tenha um entretenimento, um lazer dentro de um roteiro turístico, porque é isso que vai fazer com que o nosso turista ele se desprenda da sua rotina diária, daquela loucura do dia a dia, do que a gente está acostumado, a pressão de horário, enfim, né? É algo que o lazer é extremamente importante porque ele nos dá o quê? Prazer, nos dá alegria. Então, tem que ter essa questão também bem amarrada dentro do roteiro turístico. Neste caso, quais são os estabelecimentos? Né? Alguns exemplos, como museus, teatros, casas de show, parques temáticos ou parques aquáticos, danceterias, boates, enfim. Mas é extremamente importante que, ao inserir qualquer atratividade dessas dentro do meu roteiro, eu verifique o horário de funcionamento, a questão dos ingressos, a programação, os dias e horários de funcionamento. Também eu tenho que verificar no caso de museu. Eu coloquei, vamos supor, que hoje nós criemos um roteiro lá para o bairro do Ipiranga. Aí eu vou colocar a visita ao Museu do Ipiranga? Não, né? O Museu do Ipiranga está fechado para restauro já há muito tempo. Mas nós temos que nos atentar a isso. Algumas vezes o site da atração não mostra que ele está fechado. Então é importante ou eu mandar um e-mail ou eu entrar em contato realmente e ver se está funcionando, para que a gente não venda uma expectativa e quando o cliente chegue lá, opa, ele dê com os burros na água, né? Que a atração esteja fechada e aí gere uma frustração, né? No turismo a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente não vai gerar frustração, né? A gente tem que gerar o que? Alegria sempre. Essa é a função aí da nossa área, né? Despertar o melhor, né? Porque nós vamos trabalhar sempre a questão aí dos sonhos e das expectativas. E outra questão dos prestadores de serviço, que são fundamentais dentro da área dentro da área do turismo, na nossa área de atuação profissional, são os queridos guias de turismo, né? Profissionais que tem que buscar sempre ser proativos, dinâmicos, buscar sempre o que? Essa reciclagem, né? E aí nós vamos ter a questão do guia regional, guia nacional e o guia internacional. Não vou me aprofundar na questão dos guias, até porque, né, vocês têm aí a disciplina de guia de turismo com a professora Thaís, que com certeza todas essas informações elas são passadas aí com riqueza de detalhes para vocês. Mas nós temos sempre que buscar bons profissionais, né? Então tem que ir sempre atrás de profissionais que sejam qualificados, que eles tenham um diferencial, né? Para que eles tenham sempre o nosso turista, né? Para que o nosso turista ele sempre tenha um acolhimento bem bacana. Pessoal, foi bem rapidinho a nossa videoaula. Saudade de todos, não vejo a hora que nós possamos estar juntos novamente em sala de aula. Gente, um beijão e até semana que vem.